Olá, está começando mais uma análise direta e hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Casamento ideal não surge por acaso. Depende da nossa disposição em investir tempo e esforço para aprimorar a cada dia o relacionamento e fazer o casamento ser ideal para os dois. Eu recebo hoje aqui no Análise Direta o analista comportamental Elismar Alves. Seja muito bem-vindo, Elismar. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco desse conhecimento com inúmeras pessoas. É isso aí, vamos ajudar aí o pessoal, né? Até a gente estava falando que não só são pessoas casadas, um relacionamento também, um namoro, relacionamentos mais duradouros precisam de atenção, né? Vamos mostrar pro pessoal de casa, esse aqui que é o seu livro, Spa do Casamento. Queria te falar que eu já adorei o nome, fiquei pensando, Spa do Casamento, será que a gente vai lá e melhora o casamento, né? Que nem a gente vai em spa de beleza, é tipo Legal. assim? Olha, é tipo assim, no caso do livro, de uma forma um pouco mais virtual, mas a ideia do nome spa nasceu justamente disso, de ser um local, uma forma de irmos, ou os dois envolvidos no relacionamento, e fazer coisas boas, agradáveis, que possam aprimorar essa relação. E tudo está aqui dentro do livro, né? A gente estava conversando aqui, tem o primeiro capítulo, onde a pessoa tem aquele autoconhecimento, depois tem até um teste, né? Sim. Conta pra gente como é que funciona, então, a teoria aqui do spa do casamento. Legal. A gente parte do princípio que nós somos seres, produtos que vão para uma sociedade que não necessariamente foram totalmente preparados. Eu tenho até uma metáfora: qualquer produto de excelente qualidade que vem até as nossas mãos saiu de uma fábrica de excelente qualidade. E eu vejo que o ser humano, ele é um produto que ele é jogado, entre aspas, na sociedade sem passar por um processo de aprimoramento e educação. Então nós vamos baseando o nosso comportamento, o que os nossos pais fizeram, nossos pais, o que os pais deles fizeram, sem questionar em algum momento se estava certo ou não. A gente acaba reproduzindo. Então a ideia aqui desse primeiro capítulo deixa eu entender quem eu sou, como eu me comporto, aonde estão os meus pontos fracos. Tem uma coisa muito importante: o que é que me tira do sério, que às vezes até inconscientemente eu ouço uma palavra e reajo de uma forma agressiva, sem saber e sem ter nenhum filtro, e muito pior, sem ter nenhuma prevenção em relação a isso. Então eu parto do princípio que se eu não conheço bem a mim mesmo, eu não consigo entender que o outro tem fragilidades como as minhas. E aí eu não consigo relevar, eu não consigo entender, e eu posso ter reações extremamente desagradáveis. Porque é aquilo, né? Quando o relacionamento não está bom, nunca é a culpa de um só, e na verdade dos dois. Sem dúvida. E uma coisa bastante curiosa, Mari, é que as violências, como temos visto nos noticiários, as piores violências estão acontecendo dentro do ambiente que deveria ser o oásis de qualquer pessoa. Por que será dentro de um relacionamento onde um diz que ama o outro, em muitos casos é onde existe a maior violência verbal e emocional? É muito fácil uma pessoa tratar bem um desconhecido na rua e não tratar bem a pessoa que ela está dizendo que ama. O que será que está errado em tudo isso? Até pelo fato do convívio, as pessoas acabam sendo elas mesmas dentro de casa, e perante os outros ela consegue ali disfarçadamente ser outra. E aí tem um ponto interessante do autoconhecimento. Eu abordo um tema do autoconhecimento que, na verdade, não é um tema novo, foi criado em 1955 por dois psicólogos americanos que eles chamam janela de Johari. Eles partem do princípio que nós interagimos com o mundo ou com as outras pessoas baseado em 4 janelas. Simplificando, é assim: a primeira é como eu sou, e eu sei que sou, e todo mundo sabe que sou. Então essa janela ela é bastante simples. Eu estou me apresentando para você, você está me vendo, é tudo muito claro. Só que tem uma outra janela que eu me apresento, como eu sou e eu não sei, só os outros sabem. Essa é a bastante delicada. Eu acho que eu estou muito bem, que eu estou abafando, que eu sou o cara, quando na verdade todos estão vendo que talvez eu esteja até pagando um mico. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu nasci assim, eu sou assim, quem quiser vai ter que me engolir? Eu até brinco que é a síndrome de Gabriela. Quer dizer, todo mundo está vendo que o comportamento da pessoa é equivocado, mas ela acha que está bem. Quer dizer, os outros veem e ela não.
Mas tem um outro lado aí, uma outra janela, que é como eu sou e só eu sei e eu escondo dos outros. É meu lado misterioso. Agora tem um outro ponto bem delicado, é como eu sou e nem eu sei e nem os outros sabem. E aí, para a gente entender essa janela, sabe aquele momento de risco, de perigo, que você se apresenta com uma habilidade incrível, até heróica, mas como você pode ter um comportamento completamente hediondo? E aí você fala, como é que eu fui capaz de fazer isso? É aquele lado que eu não conheci e ninguém sabe. E tudo isso a gente consegue aprender um pouco fazendo esse teste. Tudo Vou mostrar isso. ao pessoal de casa, porque aqui dentro do livro tem um QR Code que você... Sim. Emparelhe aqui e sai um teste, é isso? Exatamente. E aí aqui a pessoa consegue descobrir quais são os seus pontos mais fracos ou não, e ao longo do livro você vai aprendendo, porque aqui é tudo bem explicadinho, né? Exatamente. Esse teste ele foi criado e ele foi fundamentado cientificamente, baseado em 7 fundamentos. Então, ao fazer o teste... Que são esses 7 aqui que estão no índice. Exatamente. A gente pode falar, pessoal de casa? Podemos falar, sim. Vamos lá. Podemos falar a partir de comunicação. Aí, Então, tá? é esse aqui, é o comunicação, Sim. Relacionamento, papéis e responsabilidades, Correto. Soluções, objetivos e planejamentos, clima e romance, compromisso absoluto, uma longa e maravilhosa jornada. Uma longa e maravilhosa jornada é basicamente a conclusão do livro, tá? Vamos então dar umas dicas aqui pro Vamos. pessoal de casa. Comunicação, Vamos lá. o que seria isso? Por incrível que pareça, nós comunicamos com o mundo mesmo antes de nascer. Eu gosto sempre de usar esse exemplo que uma vez que o médico está fazendo um pré-natal e ele coloca alguns aparelhos, ultrassonografia, e colhe alguns indicadores, e por ali ele sabe se a criança está bem ou não, então o feto já está comunicando com o mundo. Caramba! Quando nasce, né, o famoso tapinha no bumbum, se ele chorar, está muito bem, se não chorar pode ter algum problema, já é uma forma de comunicação. Só que nós desenvolvemos a comunicação simplesmente para falar, mas a comunicação, mais do que só falar e falar bem, inclui eu ouvir, eu entender o outro e talvez uma coisa muito interessante, Mari, que é escolher a forma que eu quero falar, a forma que faz sentido para o outro. Então, nós abordamos dentro do tema comunicação da seguinte forma: cada um dos que estão envolvidos no relacionamento vem de culturas diferentes, onde eles têm um vocabulário, palavras diferentes, e as palavras elas ganham conotações e significados diferentes de acordo com a cultura. Um bom exemplo disso, eu vou te dar, é a palavra desgraçado. Se você for no dicionário, desgraçado é tão somente sem graça. Se eu chamo uma pessoa do interior, principalmente religiosa, sem graça, ela vai rir. Se eu a chamá-la de desgraçada, isso tem uma conotação religiosa, ela já vai achar ruim. É só uma palavra. E no relacionamento, só para facilitar, eu preciso entender qual é o vocabulário do outro, para que eu possa usar o vocabulário que faz sentido para o outro. Talvez seja essa a mágica da comunicação. E que daí, por exemplo, pelo fato das pessoas terem tratamentos diferentes e educação, às vezes o seu jeito de falar para mim é agressivo. Sim. E para o outro não falei assim nessa agressividade. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que alinhar mais ou menos com quem você está, conhecer a pessoa e também tentar podar essa comunicação para que tenha uma harmonia. Exatamente. A gente parte do princípio, como a comunicação ela é a base de qualquer relacionamento, porque mesmo calado eu estou comunicando, nesse primeiro momento, para o casal ter uma jornada maravilhosa, se não alinhar princípios de comunicação, principalmente no momento que eu falo e no momento que eu me calo para ouvir, eu não posso alinhar qualquer outra coisa dali para frente. Então, o ideal é, como eu tenho isso no meu relacionamento, existem alguns códigos, algumas palavras que elas são ofensivas para mim e que às vezes é até inconsciente. E a minha esposa sabe, como eu sei que é o caso dela. Então, chega aquele momento, a situação é muito crítica, é grave, um problema dali. Tá, esse é o melhor momento de discutir? Se não é, vou guardar isso até o melhor momento. Se isso está alinhado, funciona. E quando a pessoa às vezes sabe que quer irritar o outro, ela vai justamente naquela situação. E você acredita que no começo de um relacionamento, namoro, casamento,
Às vezes o amor está mais aflorado, as pessoas aceitam mais. E com o tempo isso vai desgastando e aquilo que você aceitava, hoje você já não aceita, não quero que você fale comigo desse jeito. E vice-versa. Você acha que o tempo acaba mudando também? O tempo acaba mudando, Mari, por uma coisa muito simples. Na fase de namoro, nós romantizamos tudo. Até os defeitos são romantizados. Tudo é lindo. Tudo é muito entendi. lindo. E um detalhe, na fase do namoro, nós só nos encontramos para coisas boas. Só que quando vai ser a convivência real no dia a dia, aparecem as coisas que não são tão boas, as contas para pagar, a educação dos filhos, os problemas. É uma outra etapa da vida, uma né? outra realidade. E se eu não estiver preparado para lidar com isso, para tratar isso de uma forma madura, essas coisas começam a interferir até nessa famosa paixão do comecinho, né? O que antes era bonitinho, agora é insuportável. Agora é insuportável. Tá, o que mais que a gente pode falar sobre a comunicação, então, já? Nós podemos falar sobre a comunicação que eu vou desenvolver a arte de ouvir. Porque quando nós estamos comunicando, nós achamos, né, eu falo por meu próprio exemplo de algum tempo atrás, que eu achava que comunicar era falar bem, era me posicionar, usar as melhores palavras, mas às vezes ouvir na essência, que é uma dificuldade muito grande do mundo moderno. Nós somos tão conectados com a tecnologia, mas às vezes desconectados com a pessoa que está do nosso lado. E às vezes ouvir sem emitir um julgamento é muito difícil. Quer dizer, às vezes a outra pessoa só tem a necessidade de falar. E é aquele momento que eu estou consciente que eu vou emprestar o ouvido e vou ouvir tudo que ela tem a dizer, às vezes até uma crítica, um feedback. Mas se eu não for capaz de ouvir, de processar e pensar no que eu vou responder, eu estou cortando a comunicação. Às vezes, melhor dar um tempinho e falar, daqui a pouco a gente volta a falar sobre Exatamente. isso, que agora eu estou pensando nesse todo, né? Eu adoto uma estratégia que às vezes choca um pouquinho a minha esposa, que às vezes, chego para ela assim, às vezes do nada. O que você acha do meu comportamento que de repente a gente pode melhorar? Que aí a pessoa vai pensar, eu abri uma porta enorme naquele momento para ela poder falar o que ela acha e pensa. E se eu fiz a pergunta, eu preciso estar preparado para ouvir o que vier. E isso certo? É bacana também. Isso é importante bacana. A gente saber o que o outro pensa da gente. Sim, esse é o princípio básico da comunicação. Eu preciso ter a liberdade de falar e ter também a liberdade de ouvir o que vier. E a gente tem que ter esse tipo de relacionamento com a comunicação logo no começo também, né? Logo Porque no depois começo. tudo vai ficando mais difícil. Tudo fica. Mas não é impossível de mudar. Não impossível. A gente até trabalha essa questão. Para um relacionamento ser bem sucedido, de acordo com uma pesquisa americana, tem alguns princípios. Princípios que são históricos, esse nós não conseguimos mudar, porque faz parte da nossa história. Mas tem princípios que são processuais, são processo do dia a dia. Esses podem estar sim no nosso controle. E um deles é desenvolver a comunicação. Tá? Bem interessante. E o próximo capítulo também vocês abordam bastante a questão do relacionamento em si. Quais são as dicas, então, para esse relacionamento duradouro, feliz? Olha que legal. Dentro de relacionamento, eu abordo 2 temas bem interessantes, que é amor e perdão. E aí talvez venha um choque cultural muito grande, porque a nossa sociedade associa amor a sentimento. E eu trato amor como uma escolha. Amar é verbo, é ação, não é sentimento. Então, eu escolho amar. E se eu escolho amar, eu escolho fazer de tudo para que o objeto do meu amor, no caso uma pessoa, esteja muito bem. E não é uma questão de sentimentalismo. Sentimentalismo eu trataria como um gostar, mas o amar é uma escolha. Se nós irmos até por uma abordagem religiosa, quando Paulo fala do princípio básico de amor, é totalmente ação. Então, para mim, amar é a arte de escolher todos os dias fazer o bem para aquela pessoa. Demonstrar o seu amor, o carinho em pequenos gestos. Eu tenho uma frase que eu uso no livro que fala que o amor só é válido se for representado por ações. E essas ações, claro, elas têm que visar o bem-estar e a felicidade Porque a pessoa da outra também pessoa. que sente que está sendo amada, né? Que a Claro. outra se preocupa. Então, esse mostrar que ama é muito importante para esse casamento e para esse relacionamento. Perfeito. E quando eu amo, Mari, tem uma questão muito interessante. Nós vivemos numa sociedade, e aí eu não quero julgar, mas nós vivemos uma sociedade que induz a uma espécie de egoísmo.
que é no sentido, eu caso para ser feliz. Então eu estou querendo numa relação sugar. Agora, se eu inverter, eu caso para fazer o outro feliz e a outra pessoa tiver o mesmo pensamento, já imaginou como isso pode ser maravilhoso? Casamento perfeito, praticamente, Exatamente. né? Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta, tá? E você não saia daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está falando sobre relacionamento. E a gente recebe aqui, que está dando já uma aula para a gente, o analista comportamental Elismar Alves, que já também escreveu esse livro. Vamos reforçar para o pessoal de casa, porque é uma ótima literatura. Pode manter o casamento aí por anos com felicidade. Se o seu casamento não está muito bem, aqui tem algumas dicas, né, de como você pode virar esse jogo. Ok? Perfeito. Elismar, a gente tem aqui uma pergunta que chegou, que quer saber qual que é a diferença entre amor e paixão. Tem diferença? Tem diferença, é excelente essa pergunta. A paixão, ela é movida por uma espécie de instinto e hormônios. Eu me identifico com a outra pessoa, quimicamente, hormônios aflorados, então o desejo é estar com ela o tempo todo. É avassaladora, mas tem o que a gente chama de uma vida curta. A paixão, ela é curta porque é aquele momento de ênfase, de impacto e realmente arrebata até os nossos sentidos. Dentro da neurociência até se explica cientificamente a paixão. Já o amor, não. O amor, ele vai para estabilidade. É o ato de querer bem, de fazer o bem e que independe, e pelo menos deveria não depender, das circunstâncias para continuar e prevalecer. Então, como o amor, eu estava falando no outro bloco, ele parte de uma escolha e é uma ação, então se eu escolho amar, eu posso retroalimentar todos os dias. Já a paixão não, o tempo passa, a beleza também passa, a vitalidade e o vigor passa, mas a escolha de querer bem não passa tão simplesmente. Mas sempre falam também que no amor tem que ter aquela pitadinha de paixão que não pode deixar de lado. Concorda também com isso? Concordo em gênero, número e grau. E é exatamente o amor, essa estabilidade emocional proporcionada dentro do relacionamento, que vai me levar a ter a criatividade de trazer alguns elementos para poder manter essa paixão inicial ativa, mas agora já dentro de um controle, não aquela coisa avassaladora que arrebatava o sentido, mas agora dentro de um relacionamento estável, eu posso sim desenvolver a paixão, eu posso sim trazer umas pitadas, criatividade, mas está tudo dentro de uma área de controle. Tá, então é como se fosse assim, o amor acaba sendo aquela zona de estabilidade. Você gosta da pessoa, a pessoa também gosta de você e como a gente falou no bloco passado, sempre fazendo e demonstrando esse amor, né? Mas a pessoa também tem que se amar, né? Para poder demonstrar isso pro outro. Como é que a pessoa faz para que ela mesmo se ame, tenha esse autoconhecimento, enfim? Vai diretamente no nosso primeiro capítulo, o autoconhecimento. Dificilmente uma pessoa com baixa autoestima, ela vai conseguir estar dentro de uma relação de forma agradável. Porque se ela não se valoriza, se ela não sabe exatamente o que a faz bem, ela não consegue projetar isso na outra pessoa. É muito comum, em alguns casais que nós tratamos há algum tempo atrás, que quando a gente fazia uma investigação, uma análise comportamental profunda, identificávamos que algumas delas estavam com a autoestima extremamente baixa. E se não resolver aquela situação, ela não consegue nem se doar dentro de uma relação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Isso. Se a mulher não se sente bem com sua aparência, é um exemplo clássico. Vamos falar o homem também. O homem também, com certeza. Dois, né? Com certeza. Mas na sociedade a mulher valoriza mais a aparência e se cuida melhor do que o homem. Ainda isso é uma realidade. Incomoda mais a mulher, né? Às vezes o homem não está nem aí, a mulher que está toda panicada. Se ela não se sente bonita ou se sente bem, em algum momento, ou ele também, ele vai se fechar, não vai se doar por inteiro.
E aí acaba prejudicando um pouco esse relacionamento. Então a pessoa precisa estar bem consigo mesma para que ela possa se doar. E aí entra uma coisa do relacionamento que ela é imprescindível. Se eu entro numa relação dividindo que 50% da responsabilidade é minha e 50% é do outro, o dia que eu não puder contribuir com a minha parcela, o relacionamento ele está com problema. Se eu entro disposto a contribuir com 100% e a outra pessoa disposta a contribuir com 100%, o dia que eu não estiver bem, o outro segura a relação. E o dia que o outro não estiver bem, ou a outra, eu posso segurar a relação. Então eu preciso estar muito bem comigo mesmo para estar disposto a dar 100% pelaquela Porque relação. às vezes, né, você está numa fase ok, está 100%, Sim. aí o marido às vezes não está, aí você levanta o estímulo dele, né, o autoconhecimento dele, enfim, e acontece a relação, né? Porque o casamento, na verdade, também é aquele negócio, né? Um tem que ajudar o outro, né? Com certeza. Se nós seguirmos a lógica proposta no livro, na comunicação eu aprendi e desenvolvi o conhecimento de saber quais são as palavras que elas levantam a moral da minha esposa. E ela também sabe. Então, aquele dia que eu estou meio down, ela vai usar aquelas palavrinhas chaves que dá aquela ligada. E eu posso usar também. Isso é muito interessante. Mas tem que usar para o lado bom também, Com né? certeza. Não às vezes quando o casamento já está lá em crise, fica naquela guerrinha, porque você sabe que isso acontece, né? Tem períodos da vida que um fica alfinetando o outro e isso pode acabar destruindo mesmo, porque a pessoa não esquece, né, o que o outro falou. Não. E vai levando isso por anos. Por isso que você também coloca aqui no seu livro, depois do relacionamento, o quarto, papéis e responsabilidades. Exatamente. Tem um ponto, só para reforçar a questão do relacionamento, a gente trata a questão do perdão também. Porque amar e perdoar, elas acabam caminhando juntas. Então, se eu não estiver disposto a perdoar, eu diria que perdoar é aquela questão que ela vai eliminando aquelas arestas pequenininhas do dia a dia e permite que o relacionamento seja estável. Vou dar um exemplo bem simples. Eu não posso dormir uma noite sequer sem resolver uma pendência, porque aquilo vai ficar consolidado e vai virando mágoas enrustidas que na hora do nervosismo ela aparece e sempre aparece como crítica, né? Agora eu vou te deixar numa sinuca de bico. Sim. A gente está falando de perdão, Sim. né? E uma traição, como é que faz? A traição, ela sempre será um assunto que vai ter que ser muito aprofundado. Quando eu digo muito aprofundado, eu já tratei casais com situações críticas como de uma traição, que eles foram literalmente curados e prosseguiram, como outros que não teve solução. Porque vai depender muito da disponibilidade dos dois, de entenderem as causas, e quando eu falo entender as causas, pode ser que um tenha, de alguma forma inconsciente, contribuído ou empurrado o outro para a traição. Eu não estou justificando nenhuma traição. Mas tem que entender como é que ela aconteceu. Exato. Se a causa foi entendida e ela pode ser, de alguma forma, relevada, tratada e recriado o ponto da confiança, é possível. Mas eu diria para você, não há uma fórmula pronta, sempre caso a caso terá que ser estudado e entendido. E eu diria para você, demora um tempinho até que todos processem, né, os envolvidos numa relação dessa, processe aquilo e possa continuar a vida. E que quando existe o perdão é que ele aconteça de verdade, porque a gente observa muito isso também, que às vezes as pessoas acabam perdoando e depois fica ali, ó, só alfinetando por anos. Se não perdoou verdadeiramente, ela vai alfinetar. Agora, se houve perdão, você colocou um ponto final naquela situação, e mesmo que lembre, você não vai sentir os mesmos traumas e nem ter as mesmas dores, aí sim a relação pode continuar. Mas eu diria para você que do relacionamento humano, uma das coisas mais difíceis que tem é exatamente perdoar. Tá? Agora, um ponto interessante do livro, Mari, que eu trago dentro dele, que é uma base da psicologia positiva, que foi desenvolvida na década de 60, é que muitas vezes a gente trata só problemas. E quando a gente trata só problemas, a gente acaba revivendo muitas situações traumáticas. E o livro ele tem uma proposta de trabalhar aquilo que faz bem. Então, ao invés de eu focar nos problemas, naquelas coisas chatas no dia a dia, até para criticar o outro, eu começo a dar um foco no que é muito bom.
para valorizar. Esse é o princípio da psicologia positiva. A gente sempre tem que achar um lado bom da Exato, coisa. E tem muitos lados sempre, bons dentro né? de Que daí tem relacionamento. casais que começam a ficar naqueles problemas Sim. e só lembrando das coisas ruins e não avalia aí o que eles já passaram por todo esse Verdade. tempo, né? E aqui no livro, quando você fala de papéis e responsabilidades, é porque cada um realmente tem o seu papel dentro do relacionamento e as suas responsabilidades. Exato. Nós dividimos esses papéis e responsabilidades nos papéis e responsabilidades que são individuais. Por exemplo, estudo é individual, eu não posso estudar pelo outro. Tá? De repente, um hobby é individual, eu não posso ter um hobby pelo outro. Mas tem alguns papéis que são da relação. E se eles não estiverem muito claros nessa divisão, sempre um estará sobrecarregado. Nós vivemos ainda numa sociedade com muitos resquícios machistas que separam o trabalho da mulher e o trabalho do homem. Então, hoje, eu vejo ainda a mulher sobrecarregada na sociedade, principalmente quando trabalha fora. Porque ela trabalha fora e chega em casa e ainda tem toda a responsabilidade. Nós propomos no livro essa divisão muito clara para não sobrecarregar. E você sabe que esse é um ponto que pega muitos homens, porque a sociedade induz o homem a pensar que, de repente, lavar uma louça é trabalho da mulher. Não. De repente, cozinhar é trabalho só da mulher. E, nesse caso, pega sempre mais o lado masculino, porque a sociedade faz essa divisão. E quando nós falamos de papéis e responsabilidades, como eu desenvolvi a comunicação, falei do relacionamento, agora já temos condições de fazer uma divisão. Vou dar um exemplo bem simples para você. Na minha casa, até quero mandar um alô para minha esposa, para a Melody, para os meus filhos, todos sabem cozinhar, todos já são adultos. Quem chega primeiro é o responsável pela janta, à noite. Qual é o grande problema? Termina a janta, por que não qualquer um poder ir lavar a louça? E mesmo assim, tem algumas coisas que ainda acaba sobrecarregando a esposa. Então, a gente trata essa questão de papéis e responsabilidades com essa divisão muito clara para não haver a sobrecarga. O grande exemplo é, a mulher está sobrecarregada e depois o maridão quer ela linda e maravilhosa para depois ter uma noite maravilhosa. De que maneira? Então a gente sempre brinca, dentro de papéis e responsabilidades, desde amanhã eu começo a preparar minha noite. Por quê? Porque eu vou tirar a sobrecarga do outro, seja qualquer um dos dois, realmente para ter disponibilidade. E isso acaba voltando naquele lance que você disse do amor, né? Porque Sim. a pessoa que ama consegue ver que a outra está sobrecarregada e vai lá e ajuda. Perfeitamente. Né? Se tivesse essa relação de amor entre Sim, um e o sim. outro, isso não aconteceria. A pessoa já ia ficar ali, não, gente, como assim? Eu amo ela está super sobrecarregada. Ou ao contrário também, né? Que alguns casos, às vezes o homem pode estar muito sobrecarregado em relação à mulher. E você também acredita, por exemplo, que quando num relacionamento, namoro, enfim, cada um tem a sua vida, né? Sim. O homem tem a vida dele, a mulher tem a vida dela e os dois têm uma vida em comum? Acredito que sim. Tem um ponto bem interessante. Uma vez que nós partimos para o relacionamento em comum, a partir dali as coisas devem ser compartilhadas. Eu parto desse princípio, porque é como se estivéssemos num barco. Tudo que ocorrer com aquele barco vai impactar diretamente os dois. Então, não dá para ter uma divisão muito clara. Eu posso até ter algumas coisas bem distintas, mas eu preciso considerar o máximo de coisas em comum. Tá, então a gente sempre tem que estar unido. Exato. Porém, cada um também tem a sua vida naquele aspecto de tipo, a mulher também pode sair com as amigas, Sim. o homem também, porque às vezes tem relacionamentos muito possessivos, né? Que ela não pode fazer nada, ele também não pode fazer nada e é só aquela relação. Não, isso virou pressão, sabe? E é na comunicação que a gente define isso. Eu tenho um hobby, de repente ela tem um tipo de hobby, qual é o problema de se ter ali, talvez até numa programação, ter uma janela para isso sem problema nenhum. Tudo isso, é conversando. Tudo é conversando. Então vamos tomar uma aguinha. Perfeito. E o bate-papo volta daqui a pouquinho, Daqui a tá pouquinho. bom? E você não sai daí rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está batendo aqui um papo com Elismar Alves, ele que é analista comportamental, está dando várias dicas aqui de relacionamento.
Elismar, vou mostrar aqui o seu livro de novo para o pessoal de casa. É o Sim. Spa do Casamento. Então, esse livro aqui, você consegue dar algumas dicas, ajudar os casamentos, né? Ou ainda a pessoa que não casou, já dá para ir vendo como é que é a vida de casado, que não é fácil não, né? Precisa ter amor e vontade. Ok. A pergunta que a gente tem agora para a gente começar esse terceiro bloco é a seguinte. Hoje em dia, né, nós estamos lidando com uma geração, a dos meus pais era uma outra geração, dos filhos vão ser outra geração. E os conceitos de casamento, eles continuam os mesmos? Algumas coisas nós precisamos considerar. E isso é abordado na introdução do livro. As emoções, ou os traumas, ou as consequências das emoções, elas não mudam de acordo com a geração. Então, se nós tratarmos o lado emocional, não tem tanta mudança. Agora, o lado prático da vida, sim, mudou muito. Hoje, nós percebemos na juventude uma certa equalização de conhecimento e tudo. Gerações antigas, o papel da mulher era totalmente dentro de casa. Hoje já não se fala mais nisso. Vamos considerar aí a geração de 30 anos para cá, a mulher trabalhar fora é absolutamente normal, não se questiona mais isso. Então, a imposição para uma divisão de papéis faz mais sentido, ou pelo menos do compartilhamento faz muito mais sentido. Mas é claro que há uma diferença. O foco que nós damos é um problema emocional no passado para o ser humano, ele tem o mesmo reflexo nos dias atuais. Quer dizer, nós evoluímos em tecnologia, talvez em cultura, mas nas nossas emoções não. Então, um relacionamento bem sucedido, seja numa geração anterior ou numa geração atual, com certeza vai fazer um bem enorme para as pessoas, tá? Do tipo, né, a fórmula ela existe, com amor Sim. não vai mudar muito Não, isso, não né? vai. O que muda é alguns exemplos, como você acabou nos dizendo. Sim. E aqui, vamos voltar aqui que eu gostei dos seus capítulos, eu achei Sim, eles muito sim. interessantes. A gente falou já dos objetivos e planejamentos, clima e romance. Então, clima e romance é aquilo que a gente sempre tem que manter Exato. em love, a casa. Você percebeu que nós deixamos para falar de clima e romance depois que falamos de comunicação, depois que resolvemos problemas de relacionamento, depois que ficaram claros papéis e responsabilidades. Olha que interessante, depois que falamos de soluções, embora não abordamos tão profundamente, mas a solução é o seguinte, é quando nós aprendemos a dar foco no problema e não na pessoa. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa hoje, se a minha esposa não está bem, eu vou separar a pessoa do estado, o ser do estar. Eu amo aquela pessoa independente do estado dela. Então eu vou dar foco naquela situação problemática. Então ao invés de eu falar assim, puxa vida, você é chata, ou é ruim, ou é problemática, hoje você não está bem. O que eu posso fazer para te ajudar? Você percebeu a diferença? Então, e nós não aprendemos a dar foco na solução. Inclusive, eu proponho ferramentas científicas para resolver problemas. Agora, depois que eu aprendi a resolver problemas e depois que eu aprendi a fazer um mega planejamento, eu estou com uma relação estruturada para falar de clima e romance. Senão não tem clima e romance, não tem clima e romance. Vamos pensar assim, um relacionamento deve ser um oásis para as pessoas. Eu preciso ter uma consciência de que eu tenho um dia de trabalho, às vezes, sobrecarregado, de que eu tenho um trânsito sobrecarregado e no final do dia eu quero ir para um oásis, que deve ser a minha casa. E isso deveria ser para todos os casais ou para todas as famílias. Então, para que eu tenha um clima super agradável, para que eu tenha um romance, eu preciso estar com todas essas situações muito bem equalizadas. Que ela acaba acontecendo, né? Sem a gente mesmo ter que fazer nada. Exatamente. Porque a gente já cuidou de tudo para que esse clima e esse romance ele esteja na nossa casa, né? Você já teve a oportunidade de viajar numa primeira classe de avião? Não, infelizmente ainda. Pena, Quem sabe esse dia chegará. Ok. Eu digo que o clima e romance é como se eu tratasse a outra pessoa como se estivesse numa primeira classe. Numa primeira classe, nós seremos tratados, bajulados, para realmente nos sentirmmos VIP. E eu imagino que nessa situação, essa altura do relacionamento, a outra pessoa deve ser VIP. Ela deve ser
bajulada não no sentido pejorativo, mas um deve fazer de tudo para agradar e para produzir e promover o bem-estar do outro. Aí sim é um oásis, aí é um lugar de descanso. Né? Aí é só felicidade, né? Só felicidade. E você finaliza então com uma longa e maravilhosa jornada. Um pouquinho antes, nós temos compromisso estava absoluto. Pulando, verdade, Exatamente. compromisso absoluto. Compromisso absoluto. O termo compromisso absoluto, ele é muito sério, né? Mas dentro do compromisso absoluto, a gente trabalha com uma questão muito simples, porém complexa de realizar, que é o respeito. Respeito e confiança. Eu até brinco em alguns treinamentos que respeitar é quando eu considero a outra pessoa superior a mim. Mas não no sentido de um mandar no outro. Mas se eu te considero superior a mim, eu vou te respeitar, eu vou ser educado e polido com você. Eu trago aqui o conceito da polidez. Eu falei logo no começo, é tão fácil ser polido com um desconhecido, e por que eu não sou polido e educado com a pessoa que eu digo que amo? Então eu trago esse conceito do respeitar, do valorizar, inclusive as diferenças, e também valorizar algumas deficiências no sentido de que a outra pessoa não é igual a mim, não tem as mesmas habilidades. Então eu não vou expor essa pessoa. Se eu amo verdadeiramente, eu vou fazer de tudo para ela se sentir bem. E aí vem a questão da confiança. Eu uso um exemplo, Mari, de uma apresentação circense, onde tem dois atletas ou acróbatas que eles estão fazendo malabarismo e de repente você vê que um salta lá do alto assim e tem o outro lá embaixo para esperar. Se não houvesse desenvolvido a confiança, a pessoa que estivesse saltando ou que estaria saltando, ela não faria isso. Mas ela salta porque ela sabe que tem outra lá esperando. A confiança é quando eu posso me entregar por inteiro sem desconfiança, sem precisar ficar olhando ali da esquina. E quando você tem um relacionamento de confiança, é como um bebê que no colo da mãe está no melhor lugar do mundo. Quando eu confio na outra pessoa, eu estou no melhor lugar do mundo nas mãos dela. Isso é o compromisso absoluto. Ai, que lindo, achei essa. Maravilhoso, né? Muito bonito mesmo. E nosso tempo está acabando, né? Que pena. Vamos deixar os seus contatos para o pessoal de Sim. casa. O livro também aqui, esse nosso bate-papo já foi um grande aprendizado, Sim. mas acredito que muitas coisas ainda dá para ler aqui, a gente aprender. Exatamente. Como é que faz para te achar? E o livro também. Ok, o livro ele já está disponível nas livrarias, inclusive na Amazon. Então, pessoas de qualquer lugar podem comprar pela Amazon. Tem um preço super acessível, porque a ideia era realmente ajudar. Né? E ele é um livro que ele foi preparado para ser rápido, para ser pequeno, porém direto. Eu até recomendo que se leia aos poucos e coloque em prática. Isso é muito interessante. Até ler de forma individual, né, o casal, mas depois fazerem as conclusões juntas. E as pessoas podem me localizar pelo meu e-mail, elismar.alves@uol.com.br, e também tem uma página exclusiva no Facebook que é Spa do Casamento. Você pode digitar lá no Facebook e nós colocamos as atualizações e tudo mais que diz respeito ao livro. É, porque o nosso telespectador compra o livro, ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato. Pode. E um detalhe importante, o livro tem outros QR Codes para acessar planilhas de planejamento e tem um bônus, que é um outro livro sobre planejamento estratégico pessoal, que vai dar uma ideia para a pessoa definir o seu futuro com visão, missão e até direcionamento de carreira, que é um bônus que está no livro. Tá? Que bacana, muito obrigada. Então já te convido para você voltar, a gente conversar aqui, também tirar algumas dúvidas de relacionamento, também aí agora de profissão, tá bom? Que ótimo, fico muito agradecido por tudo isso. Obrigada, a gente que agradece esse aprendizado todo. Vou pôr tudo em prática, pode deixar. Um abraço a todos. E você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode rever aqui o nosso bate-papo na nossa página no Facebook, procure lá por Programa Análise Direta e dê suas dicas, sugestões, manda também os seus contatos, enfim, o que você quiser saber aqui, porque o programa é feito para você, o que a gente quer é ajudar, tá bom? Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.